Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou gravar um vídeo para vocês sobre ligações químicas, né? E a primeira parte dessas ligações químicas que a gente vai estudar vai ser a ligação do tipo iônica. Então vamos lá. Primeira coisa que eu preciso que vocês relembrem é sobre as propriedades periódicas. Então, quanto maior for o tamanho do átomo, menor vai ser seu potencial de ionização ou energia de ionização, menor a eletronegatividade, maior a eletropositividade. Portanto, o átomo que se enquadra nesses tipos, né, nessas características aqui, ele vai ser, né, um átomo que tem um caráter metálico elevado e ele vai ter uma maior reatividade química, né, esse metal. Tá. E aí, quando a gente fala de menor o tamanho do átomo, ou raio atômico, quem tem um raio atômico pequeno tem a maior eletroafinidade, maior eletronegatividade e menor eletropositividade. Então, você pode ver que os dois são comportamentos totalmente contrários, né? E maior vai ser o caráter não metálico, né? E maior vai ser a reatividade química do não metal. Então, se a gente fosse pegar, por exemplo, na tabela periódica, quem tem o caráter metálico mais elevado seria o frâncio, e quem tem o caráter não metálico mais acentuado seria o flúor. Então, a reação entre o flúor e o frâncio seria extremamente violenta. Bom, resumindo para vocês o que eu acabei de dizer, a gente vai ter um aumento do caráter não metálico aqui, né? Então, para cima e para a direita. O caráter metálico vai aumentar para a esquerda e para baixo. Então, basicamente isso. Então, como o frâncio está bem aqui na tabela periódica, ele vai ter, né, um caráter metálico mais acentuado. E o flúor, como ele está nessa posição na tabela periódica, ele vai ter um caráter não metálico mais acentuado. Tá? Bom, então vamos lá. O que é a ligação do tipo iônica? A ligação do tipo iônica, ou eletrovalente, ou heteropolar, diferente, então a gente vai ter dois polos, um polo positivo e um polo negativo. Tá? Então, primeiro, ela tem que ocorrer a transferências de elétrons. Então, um vai virar cátion e o outro vai virar ânion, depois a formação, né, desses íons, que é no caso o cátion e o ânion. E os íons vão se rearranjar vão arranjarem, né, em retículos do tipo cristalinos. Então, basicamente, o que a gente está falando é isso. Ó. A gente vai ter, por exemplo, o Na e o Cl. O Cl tem um caráter ametálico acentuado e o Na um caráter metálico acentuado. Então, a gente vai ter o contato entre o Na e o Cl vai receber um elétron do Na e o Na vai ficar mais estável na forma positiva e o Cl- mais estável na sua forma negativa. Então, depois que formou o cátion e o ânion, os dois vão se atrair e organizar-se em uma rede cristalina. Então, você sempre vai ter isso aqui, ó. Curiosamente, você vai ter um Na rodeado por 6 Cls. E o contrário também é válido. Você vai ter um Cl rodeado por 6 NAs. Então, essa é a estrutura, né, de um retículo cristalino de um sólido do tipo iônico. Tá? Bom, geralmente essa reação ocorre então entre metais e ametais. Os metais eles são bastante eletropositivos e os ametais são bastante eletronegativos. Os metais vão formar os cátions e os ânions vão ser formados pelos ametais. Tá? A exceção dos metais e dos ametais seria a ligação iônica formada pelos metais mais o hidrogênio. Tá? Bom, o número de elétrons cedidos é igual ao número de elétrons recebidos. Então vamos lá. A gente vai pegar aqui o alumínio. O alumínio ele tem camada de valência com 3 elétrons. De 3 elétrons para baixo, pessoal, 3, 2 e 1, o cara vai virar cátion. Então você faz a distribuição eletrônica, conta a quantidade de elétrons da camada de valência, né? E aí, no caso do alumínio, a gente vai ter 3 elétrons de valência. Então, ele vai doar esses 3 elétrons, né, e vai formar o alumínio 3+.
no caso, ele vai ficar com 8 elétrons na sua última camada, porque ele vai perder essa camada 3 e vai ficar apenas com os 8 da camada 2, né, mais os 2 da camada 1. Então, ele fica com 10 elétrons, sendo 8 na sua camada de valência agora. De acordo com o que a gente chama de regra do octeto, então ele vai estar estabilizado. Então, o Al3+ é mais estável que o Al0. Tá? E no caso, o oxigênio, a gente faz a distribuição eletrônica dele, a gente acha 6 elétrons de valência. 2 mais 4, 6 elétrons de valência, tá? Na camada 2. E aí ele recebe mais 2 elétrons e fica com 8 elétrons de valência. E fica com a sua camada completa. Então, basicamente, ele vai estar também bastante estável, né? E aí, depois, para a gente formular o composto que vai ser formado pelo Al e pelo oxigênio, a gente vai cruzar os números de carga. Então, vou pegar o 3 do Al e jogar para o oxigênio, o 2 do oxigênio e jogar para o Al. Então, vai ficar Al2O3. Então, esse é o composto iônico formado pelo Al e o oxigênio, onde o índice indica o número de átomos do elemento do composto. Então, o índice são esses números pequenininhos aqui. A fórmula geral de um composto iônico, então, vai ser assim, ó. Tá vendo que o X vai ser a carga de A, no caso o alumínio, o X é 3, e no B, no caso o oxigênio, o Y vai ser 2, aqui, 2 negativo. E aí a gente vai pegar o Y e jogar para o A, e o X e jogar para o B. Então vai ficar AYBX. No caso aqui a gente pegou o 3 e jogou para o oxigênio, pegou o 2 e jogou para o alumínio. Ficou Al2O3. Então essa é a formulação do composto iônico, tá? Basicamente, então, o que a gente tinha falado é o seguinte. Desse lado da tabela periódica, com esse de amarelo, a gente vai ter a formação das ligações do tipo iônica. Então, iônica desse lado com desse lado. Quando a gente tem os mesmos átomos desse lado, a gente vai ter a formação da ligação do tipo covalente, tá? Só desse lado, ligação metálica, né? E a junção dos dois lados, no caso, o hidrogênio com qualquer um desses aqui vai ser covalente. Hidrogênio com qualquer um desses de azul vai ser ligação do tipo iônica, como a exceção mostra aqui, ó. Bom, características dos compostos iônicos. Então vamos lá. São sólidos a temperatura ambiente, que a gente chama de sólidos cristalinos. Esses sólidos cristalinos, esse nome cristalino é porque eles formam são cristais, esses átomos estão extremamente organizados, então tem uma regularidade na estrutura desses átomos. Então, basicamente, por isso a gente chama de sólidos cristalinos. Tá? Eles são duros e quebradiços, né? Por quê? Porque como eles são bastante organizados, se você tentar impor uma desorganização, você acaba rompendo a estrutura. Eles conduzem corrente elétrica quando fundidos ou em solução, tá? Então, se você pegar, por exemplo, a água pura, ela não conduz corrente elétrica, a lâmpada não acende. Você tem um lado do fio aqui e o outro lado do fio aqui submergido, né, na água. Então, água pura não conduz corrente elétrica. O sal de cozinha puro, na sua forma sólida, não conduz corrente elétrica, tá? Então, por quê? Por que eles não conduzem corrente elétrica? Porque eles estão bastante organizados, os cátions e os ânions, e aí o que acontece? A gente vai ter uma, como que eu posso falar? Uma organização tão grande em que o cátion ele vai estar bastante preso nessa estrutura cristalina e o ânion também. E para conduzir corrente elétrica, a gente vai ter que ter um movimento de cargas. Se eles estão presos, a gente não tem movimento de cargas e, consequentemente, não temos condutividade elétrica. Já quando eles estão fundidos, a gente destrói essa estrutura cristalina, né, e aí eles vão ficar com movimentos. Esses movimentos são movimentos limitados, porém existe um movimento. Então, basicamente, a gente vai ter, quando estiverem fundidos, condutividade elétrica. Né? Fundido estado líquido. Então, peguei esse sólido e passei para o estado líquido, ele conduz corrente elétrica. E se eu pegar esse sal e dissolver na água, também conduz corrente elétrica. E quanto maior for a solubilidade do sal na água, ou quanto maior for a quantidade de sal dissolvida, mais forte será a condução elétrica. Tá? Então,
como que é a dissolução desse sal na água? Basicamente, as moléculas de água elas são polares, então você vai ter uma polaridade negativa no oxigênio, uma polaridade positiva nos hidrogênios. Então, os hidrogênios dão preferência a interagir com Cl- e os oxigênios com o Na+. Então, basicamente, a gente vai ter isso aqui, ó. O cátion de Na+, vai ficar envolto por moléculas de água. E o Cl-, que é um ânion, ele também vai ser envolto por moléculas de água. Então, por isso, quando o sal dissolve na água completamente, a gente não consegue enxergar ele, porque ele está envolto por moléculas de água. Tá? A gente chama isso de camadas de solvatação. Bom, basicamente é isso. Obrigado e um abraço.